dons da Bíblia. Não é que existem 9. Vamos ver os 9 dons da Bíblia? Bora? Cadê? Os 9 dons da Bíblia, os 9 dons da Bíblia, os 9 dons da briba, meu irmão, os 9 dons da briba, os 9 dons da briba. Eu peço a Deus que me use nos dons. Eu peço a Deus que me mostre as coisas antes de acontecer, para ver se eu evito acontecer. Tem tanta coisa que a gente devia evitar, né? 9, os 9, 9 September, October, não, 9 eu esqueci em inglês, eu falo tanto alemão que esqueci em inglês. 9 em inglês eu esqueci. Aqui, ó. 9 dons da Bíblia. Mas Deus dá dom a gente abestalhado? Dá mesmo. Assim, Deus dá dom a gente abestalhado? Dá. E qual é a prova que você dá que Deus dá dons aos abestalhados? Deixa eu ver. Deixa eu pensar, tá? Epa! Qual é a prova que Deus dá dons a gente abestalhado, Chiquinho? Deixa eu ver. Depois eu digo, tá? Epa! Olha, olha, Chiquinho! Ó, os 9 dons são 9 áreas. Tome. Chiquinho, você consegue provar que Deus dá dom a gente abestalhado? Dá mesmo? Dá. Como é que você prova que Deus dá dons a gente abestalhado? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Chiquinho, fala direito, Chiquinho. Parece que tá abestalhado, Chiquinho. Deixa eu ver. Vige. Depois ele vai dizer, ele vai provar, Chiquinho vai provar que Deus dá dons a gente abestalhado, tá? Epa! Deus usa os tolos para confundir os sábios. Sula Ferreira. Os cabas cheios de teologia, tudo bonitão do zóio azul. Deus vai usar um bicho ré abestalhado que nem Joísio de Assis. Eita! É mesmo. Deus confunde, né? Deus abala a terra, abala o mar. Para mostrar quem é fiel. Esta é a grande prova bíblica que Deus dá dons aos abestalhados. Porque a Bíblia fala que Deus usa os tolos para confundir os sábios. Olha, como é que um cabo rei todo... meu pai... calma, não é assim também não, tá? Eu sou abestalhado, mas não sou besta não, tá? Vige! Não tem ninguém mais leso na internet do que eu, tá? Eu sou o primeiro, eu sou primário, tá? Eu sou o primeiro a participar da internet. O primeiro canal é o meu, é de Joísio de Assis, tá? E pronto, eu sou primário, velho. Eu reclamo o direito de ser primário. E meu primeiro amor. Você pode até encontrar outra pessoa para interpretar seus sonhos, mas você vai lembrar de mim. Epa! Oxi! Quando outro abestalhar interpretar os seus sonhos e você lembrar de mim, a culpa é sua. Da leseira e dos gritos todo dia, das falácias do café fazendo barulho, e você vai lembrar de mim. Se o outro abestalhado interpretar os seus sonhos, isso trazer saudade minha, a culpa é sua. Das lives, dos gritos desesperados, das caretas abestalhadas ou coisa assim, então você vai lembrar de mim. Como é que Deus usa uma bestalhada? Vige! A Sula disse aí, Deus usa os tolos para confundir os sabiú. Os sabiú, olha, Chiquinho viaja na maionese. Viaja, Virgem Maria. Olha, os 9 dons, na verdade não são 9. Oxi! Vige! Se bem os meninos, os 9 dons
Na verdade, são 9 áreas. Porque a Bíblia fala que existe infim. E o que, rapaz? Infim. Infinidade de dons. Então não é 9 dons. É infinidade de dons. Então assim, cada dom que a Bíblia mostra é uma ara. Sabe o que é uma ara? Ara no original grego. Então assim, 9 dons que a Bíblia fala, tá bom? Primeiro dom que a Bíblia fala, o dom da palavra da sabedoria, é a capacidade de explicar o conhecimento de Deus com discernimento e direção divina, inspiração dos céus. Eita! Então essa área é uma palavra de sabedoria que não é só pregação, não. Às vezes é um conselho que você dá, às vezes é uma didática. Isso pode manifestar num pastor, num missionário, num professor. Aquele Ariano Suassuna, ele tem o poder da palavra da sabedoria. Você assiste aquele cara e quer assistir mais. Palavra do conhecimento é aquele entendimento profundo de origens espirituais, de inspiração astrais, do conhecimento sobrenatural do natural. Eita! Então é uma área, existem milhões de dons da palavra do conhecimento. É o cara que inventa um motor, é o cara que inventa um avião, é o cara que inventou a internet, é palavra do conhecimento. Discernimento de espírito não é um dom, são vários na área, inclusive o dom de interpretações está aí, no dom do discernimento. E o dom do discernimento são bibiba. Eu pensei que uma pessoa era boa, era ruim, então você está lascado. Então, mas às vezes eu interpreto o sonho, eu vejo essa pessoa como uma aranha. Então por quê? O dom do discernimento não é um, são bibiba, bilhões. Então, entendimento profundo das verdades espirituais, dos fatos que não poderia ser conhecido naturalmente, de conhecer os espíritos e as intenções das pessoas, dom do discernimento. Olha, onde a pessoa é guiada pelo Espírito Santo para discernir pessoas, origens e intenções. Virgem Maria. Minha mãe chamava de espírito. Meu espírito não se dá com o espírito de fulano. Minha mãe tinha um dom maravilhoso. Minha mãe dizia: Joé, mesma coisa tem Alcione. Joé, aquele cara não é teu amigo, não, Joé. Aí meu pai: ele é meu amigo. E o cara, no meu pai: tome. Olha, então é o dom do discernimento que se multiplica. É uma ara. Aí vem agora o dom da fé. Eita! O dom da fé não é um dom só. Gente, pelo amor de Deus. Alguém já falou isso para você? Se não falou, eu estou falando agora. O dom da fé não é apenas um dom. Ele é uma área, a fé. Uma fé é fé na igreja, fé em Jesus, fé no Espírito Santo, poderes sobrenaturais, poderes místicos. Tem pessoas que ascendem, tem pessoas que voam. Não é apenas assim, eu tenho fé. O dom, ou seja, a área da fé é muito grande, velho. É muito grande. Tem cara que diz: vai, eu te dou uma palavra de vida e você vence. Você está curado, essa doença não te pertence e a pessoa é curado. É o dom da fé. Esse dom da fé não é um dom, são vários dons, são vários, milhões, bibiba. 5, a quinta área é os dons de cura, capacidade sobrenatural de trazer harmonia espiritual e física nas pessoas. Então, dom de cura, tem pessoas que são psicólogos, pastores, missionários, e até uma pessoa que olha e diz: vai passar. O que está acontecendo com você agora vai passar. Dons de cura, cura a alma. A mulher: eu estou traumatizada, eu namorei com o Tonhão. Tonhão disse que ia me beijar e botou a língua. Então assim, dons de cura, curando a alma, cura a vida financeira, cura o corpo, sara o corpo. Essa pessoa pode ser um médico e ter o dom de cura. Aqui na minha região tem vários médicos que têm o dom de cura. Antônio Tagina é o melhor médico neurologista do Brasil. E o Pachu é o melhor médico que cura do Brasil. Ele é gastrointestinal. É o médico que mais cura diabético no Brasil inteiro.
ele tem a fé, e essa fé vem do pai dele. Dom de cura não é só aquele pastor que cura, mas é aquela pessoa que cura a vida financeira, que cura o casal que briga, o casal vive brigando, dando tapa no outro, e passa a fazer só love. Então, o dom de cura não é um dom, é uma área. Operação de milagres, intervenções divinas e sobrenaturais. Aí, gente, a gente pensa que milagres é o cara jogar uma moleta, sair correndo, pular de um prédio e não morrer. Intervenção, esse dom de milagres, é quando Deus usa uma pessoa, a firma está falindo, aí a firma volta, a pessoa ia morrer, não morre mais. Esse dom de operação de milagres é uma área. O cara estava com a colheita toda perdida, e a pessoa profetizou e a colheita foi salva. A mulher comprou a fazenda e não tinha como pagar. Houve uma profecia, houve a maior safra de laranja Bahia da época, e ela pagou a fazenda e a igreja com a safra de laranja Bahia. Essa mulher foi L.G. White. Então, esse dom, o dom de maravilhas, a gente pensa assim, dom de maravilha é o cara que bota a mão na cabeça de um deficiente, ele sai pulando com a cadeira de roda na cabeça. Não! O dom de maravilhas, ele se estende. É a mulher que está só, de repente ela casa, tem filhos, ela não tem casa, não tem marido, não tem sexo, não tem merda nenhuma, cheia de teia de aranha na boca dela. De repente alguém vem, faz uma oração, e essa pessoa arruma o tonhão, arruma o prego, arruma tudo. Isso é maravilha, velho! A gente tem que mudar nossa mente de maravilha. Ó Deus de maravilhas. Aí vem o sétimo dom. O sétimo dom é o dom de profecia. Aí a gente pensa que aquele dom que tem na igreja... Lapé, lapá, meu servo. Não, o dom de profecia é quando você olha para um jovem e diz, você vai ser um médico. Eu acompanhei esse dom de profecia. Tinha um cara que trocava óleo no posto de gasolina. Aí eu pedi para ele trocar o óleo do carro, ele trocou, mas ele me tratou tão bem que eu disse, um dia essa troca de óleo vai ser sua. Você vai ter sua troca de óleo. Aí abriu um outro posto, ele alugou lá e colocou a troca de óleo. Toda vez que eu chego lá, ele é profecia de Jesus. Você disse que eu ia ter minha empresa. Ele tem até CNPJ. Ele tem CNPJ, hoje ele tem a troca de óleo dele. Aí quando eu chego lá, ele é profecia de Deus, mas só fala nisso, porque mudou a vida dele. Ele não é mais empregado de ninguém, ele tem a sua própria empresa de troca de óleo. Profecia não é só lepei, lapá, lapapapei, lepepapapá, aquilo ali é na igreja, e às vezes até desordenado. A profecia é quando você olha para o seu filho e diz, vai ser um médico, olha para a menina e vai ser feliz, tu vai casar, tu vai ficar boa, tu vai ser feliz. E isso é o dom de profecia, quando você começa a usar o poder da língua, das palavras, e você vai ser feliz. A felicidade é um sapato que cabe no teu pé. Aí a pessoa acredita e a coisa acontece. É o dom de profecia. Esse dom ele se divide em milhões de dons. Até aquela profecia mesmo de, não vá não, porque não é bom não, tal. É o dom da profecia. É uma área. São bilhões de dons. Variedade de línguas. Aí tem idiomas. Esse dom é o dom mais raro que existe. É o dom, capacidade de falar em línguas estranhas, língua de anjos e idiomas. Aqui no Brasil, oficialmente, só tem um cidadão lá de Minas Gerais que dormiu e acordou falando 3 idiomas. 3. Cidadão de Minas Gerais que acordou falando 3 idiomas. E isso não é fantasia, tá, gente? Vamos ver. Homem, aqui como é o nome dele? Homem, dormiu, dodó, mimiu, e acordou, falando, 3, idi, magamá. Mas você vai ver, vai ter uma surpresa aí agora, tá? Ele fala inglês, alemão e japonês. O nome dele é Galinha Tonta. Eu estou dizendo a você que o Brasil é desmantelado. O Brasil é desmantelado, porra. Um cara desse, com um dom desse, aí botaram o apelido dele de Galinha Tonta. O nome dele é Galinha Tonta. Olha, e é porque é tonta, hein?
Ele fala, ele dormiu e aprendeu dormindo inglês. Ritual, right? Olha o dom de línguas aí. É o único caso no Brasil, tá? Por favor. O único caso oficial. Alguém deu, eu falei outro idioma, falou 3 cagados, três palavrinhas cagadas. Ele não, ele escreve, fala e traduz inglês, alemão e japonês. Mas está errado aqui, que ele fala hebraico também. Eu vi a reportagem, ele fala hebraico. Olha. Então, olha, provavelmente você está se lembrando da história do mineiro Edivanilson, bispo dos Santos. Lembra quando eu cito o nome? Eu cito... É Lulu. É o quê, rapaz? É Lulu. É Lugiano. Ele é conhecido como galinha tonta, como nós brasileiros valorizamos os dons. E ele ficou famoso no Brasil inteiro, ao relatar que aprendeu inglês, alemão e jajapa, japonês. Agora ainda está faltando um idioma aqui, tá? Tá faltando o quê, rapaz? Um idioma. Ele fala hebraico. Então o nome dele... Bendito seja Edivanilson, bispo dos Santos. Eu tenho desejo muito de conhecer ele. Eu tive em Minas Gerais várias vezes, mas eu não atinei em ir atrás dele. Eu não sei nem qual é a cidade dele. Ele é conhecido como Galinha Tonta. Você bota aí, Galinha Tonta, Edivanilson, bispo dos Santos. Ele dormiu, acordou falando 3 idiomas, inglês, alemão e japonês. E também na reportagem mostra o hebraico. Através de sonhos e de pessoas que falavam com ele. Ele falava com o japonês, falava com o inglês e falava com o alemão. E esses alemães ensinaram a ele nos sonhos. Isso é o dom de línguas. Mas, como eu lhe falei, os 9 dons são 9 áreas. Entendeu? Ele desenvolveu... Gente, dá uma olhada em Galinha Tonta. Que galinha tonta que nada, porra. Ele é um sábio. Olha, ele aprendeu 3 idiomas que você estudando 20 anos você não aprende. 20 anos você estudar, você não aprende esses 3 idiomas dele. E na verdade são 3, são 4, que ele fala também hebraico. Ele fala, escreve. Gente, pelo amor de Deus, ele é do sítio. E isso é a manifestação de dom. Olha, o dom de idiomas. Mas esse dom de idiomas, você vai ver com o Joilson de Assis, que é muito mais do que idiomas. E é o quê? Vibração. O dom de idiomas é mais do que o dom de idiomas, ele é vibração. Por exemplo, você fala a língua do povo, então isso é um idioma, entendeu? Ou seja, o cara diz, mas rapaz, um caldinho de peixe, que delícia, obrigado meu amor. Você tem que falar o idioma do seu esposo, você tem que falar o idioma da sua esposa, entendeu? E qual é o idioma que a esposa mais gosta? Money, 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 money. Ela adora esse idioma. Como é o nome? Idioma money. Ei, que idioma é esse, por favor? Me ensinem, pelo amor de Deus. Elas adoram esse idioma. É como a luta, elas adoram karatê. E é mesmo, pai? A luta que as mulheres mais gostam é o karatê. Né? E qual é o idioma que elas mais gostam? Money, money. Que idioma é esse, hein? É o idioma idiomado. Então assim, você pode estar falando a língua do dinheiro, você pode estar falando a língua da prosperidade, você pode estar falando a língua hipnótica, e as pessoas vade. Então, presta atenção, o idioma é muito mais do que inglês, mas é também. Mas esse dom de idiomas que a Bíblia fala, ele não é um dom, é uma área enorme, enorme. O dom de línguas, você pode falar a língua dos anjos, você pode falar a língua dos territoriais, você pode falar a língua das mulheres, dos homens. Por isso que tem mulher que não consegue homem. Por quê? Porque não fala a língua dos homens. E qual é a língua dos homens? Aí você tem que compreender. Quando a mulher ela consegue encantar um homem, ela consegue se comunicar com ele, ela consegue ele. Você está me entendendo que é muito mais do que idioma, esperanto, inglês. Agora, a galinha tonta, o nosso galinha tonta, que não tem nada de tonta, é Edivanilson, bispo dos Santos, ele aprendeu 3 idiomas, não, ele aprendeu 4. Ele aprendeu 4, e são 4 idiomas dificílimos, e ele aprendeu dormindo. Isso é o dom.
O Brasil devia valorizar um cara desse. Mas não valoriza não. Não valoriza não, porque nós chamamos logo de doido. Olha só o apelido, galinha tonta. Por quê? Porque ele falava 3 idiomas fluentes. Você tem que ter a linguagem dos homens. E a mulher, pastor, o senhor foi muito profundo com essa linguagem, money. É claro, meu irmão, é claro. Você tem que falar a linguagem dos homens. A linguagem do homem e a linguagem da mulher. Exemplo, quando a mulher se mostra satisfeita com o homem, ela gera satisfação no homem. Mas quando ela começa a exigir do homem, ela está dizendo, você é insuficiente. Você está entendendo a linguagem dos homens? Se você dorme com seu marido e diz, você é gostoso, eu estou muito satisfeito com você. Aí ele vai sentir o Tarzan do cipó. Mas se você diz, foi só 3, eu queria 5, meu Deus, vai devagar, vai com muita força. Aí ele vai entender que ele não é suficiente. E tem a linguagem da mulher. Se o homem aprender a linguagem da mulher, até um peido que você der perto dela, vai dizer, ai que peido lindo, tal. Então existe uma linguagem feminina e uma linguagem masculina. Entendeu como é a coisa? E existe a linguagem do dinheiro, existe a linguagem da amizade, existe a linguagem do ódio. E aí não é só idiomas, mas é o idioma do ódio, idioma do amor, idioma do encantador de serpente. Essa área aí é uma área vastíssima. Língua dos anjos, línguas dos territoriais. Eu me lembro que eu falei com o territorial da honra, e ele se apresentou para mim. Eu fiquei incrível, gente. Eu não esperava que o territorial da honra se apresentasse para mim. E ele veio com louros na cabeça, olhando para mim. Ou seja, a Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Por exemplo, linguagem do comércio. Eu fui para uma oficina. Aí o cara da oficina, isso é uma merda, carro velho, bomba, você é um pastor, você merece ter um carro zero. Aí eu disse, enquanto eu não tenho um carro zero, eu cuido bem do meu. Mas isso é uma merda. Linguagem da lasqueira, eu não fui mais lá não, vai te lascar, porra. Tá entendendo? Ou seja, ele não sabe desenvolver a linguagem do comércio dele. Aí eu fui para outro. No primeiro, eu fui para o mecânico. O mecânico disse, você é um pastor, você merece um carro novo. Ele está falando a verdade. Mas ele começou a desclassificar meu carrinho velho, entendeu? E aí ele disse, você merece um carro novo, vai ser uma bomba, vai ser uma merda. Sabe quando às vezes eu fui lá? Eu não fui mais nunca lá. Eu mandei ele se lascar. Assim, na minha mente, né? Mas aí eu fui para outro mecânico, eu disse, esse carro aqui é bom, meu amigo, Hilux anos 2000, isso é um carro, velho, isso é lata pura, não é lata... E aí você começou a elogiar o carro. Aí eu me apaixonei pelo mecânico, tá? No bom sentido. Então ele disse, eu vou consertar essa bomba, é 1.000 e pouco, eu conserto isso aí, eu conserto agora. Mas meu amigo, que carraço, velho. Então a linguagem, você tá me entendendo? Você é cabeleireira, aí vai pro cabeleireira, esse cabelo vai merda, não sei o que lá, aí você não vai mais nunca. Se for mole ou duro o cabelo, vai dizer, ai que cabelo lindo, ai, que cabelo maravilhoso. Então a linguagem do comércio existe. Tem gente que ganha dinheiro e faz você comprar sem você querer comprar. A linguagem do amor, a linguagem sexual, a linguagem carinhosa. Como é a linguagem? Linguagem carinhosa. Como é, rapaz? Fala direito. A linguagem carinhosa. Gostou? A linguagem da autoridade. Tem gente que não consegue ter autoridade porque não tem linguagem da autoridade. Alcione! Alcione! Olha, a linguagem da autoridade, velho. Linguagem da autoridade, entendeu? Você tem que aprender a linguagem da autoridade. Que foi, meu amor? É o pessoal falando aqui sobre linguagem de autoridade, entendeu? Coisa? É o pessoal aqui, ó. É o Emerson, é Sula, o pessoal falando aqui, Aí tem a linguagem do mulamor, a linguagem do carinho é assim, ó. Oi, meu amor, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Gostou? Tá seduzida? Não tá seduzida? Eu vou tentar de novo. Oi, Alcione, tudo bem? Como é que vai?
Hoje é lua cheia, lua nova. Assim, como é que tá? Você tá bem? Vamos passear? Vamos? Não? Tá seduzida? Tá seduzida? Ih, eu tenho que aprender a linguagem do mulamor, velho. Mas assim, ó, a voz. Aí, como é que vai, gatinha? Tudo bem? Você tá linda, tá? Tá com a batata quente na goela? Não, não é batata quente na goela, não. É o idioma do amor. É o idioma do amor. Tu tá seduzida, tá? Não. Tá não? Eu pensei que você tava seduzida por eu. Olha, depois eu vou ter que buscar mais esse dom. Não! Então existe linguagem para tudo. Não é só esses idiomas aí, é inglês, é tal, mas é idioma também assim, da felicidade, da cura. Ou seja, a pessoa, só o jeito de falar pode curar a pessoa, curar a vida, jeito da prosperidade, palavras que prosperam. Gente, pelo amor de Deus, o tom da voz, o idioma da voz, ele atrai. Então, o dom do idioma não é só inglês, e esse dom é raríssimo. Só quem tem é galinha tonta. Nenhum pastor tem, eu duvido. Me apresenta um pastor aí com o dom de galinha tonta? Um só. Agora o cara pode aprender, né? Pode aprender. Agora, linguagem do comércio, linguagem do dinheiro, linguagem sexual. Ou seja, a pessoa ela pode dividir esses idiomas em áreas. Linguagem dos anjos, linguagem sacra, linguagem de invocação. Tem gente que invoca qualquer espírito em qualquer hora. Linguagem de oração. Você tá me entendendo? São são bilhões de dons. Eu conheci uma velha que ela faz qualquer oração. Ela é católica. Ela faz o rosário apressado. E ela tem um dom na voz, ela reza e acontece. Entendeu? Tem palavras que matam também. E tem palavras que dão vida. São idiomas. Então o dom da palavra, ela vai muito além do idioma. É o nono dom. O primeiro dom é da palavra da sabedoria. Segundo dom é da palavra do conhecimento. Veja aí o que eu falei. Terceiro dom do discernimento. Não é dom, é área de dom. Quarto, fé. O cara diz, eu vou vender essa casa, eu vou vender esse carro, eu vou botar essa fazenda para funcionar, eu vou ganhar muito dinheiro. Fé. Fé não somente é uma coisa só, são bilhões de coisas. Dons de cura, aí eu expliquei. Operação de milagres, dom de profecia, dom de variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas é quando a pessoa está falando, o cara diz, rapaz, esse cara está falando a verdade. Rapaz, esse cara está falando a mentira. É um dom de discernimento, de interpretação de línguas. Veja que o dom de falar é uma coisa e o dom de interpretar é outra. Então, esse é um estudo maravilhoso que eu ia dar amanhã, mas eu já estou adiantando para você, tá? Busque os dons e você será grande na terra. E Deus irá elevar você. Pastor, sou comerciante, eu tenho uma marmita. Você tem que pegar o dom da palavra, comunicar com seus fregueses, entendeu? E às vezes você comunica e a pessoa gosta. Rapaz, ali tem uma salada de fruta, ó. Pensa numa salada, aí o cara já vai programado, já vai com água na boca. Então, qualquer dom age em qualquer área, mas são milhões. A Bíblia fala, para você não esquecer e lembrar, para você lembrar, infinidade de dons. Infinidade de dons. Então, quando fala infinidade é porque não tem fim, é um número muito grande. Então assim, busque o dom, infinidade de dons. Qual é a área que você quer? Deus nos dê sabedoria e graça. Érica Tibúrcio.
Priscila, é verdade, pastor. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Que Deus nos abençoe com seus dons. Jean Henrique. Pastor, eu sou comerciante. A gente pensa que dom é só para crente, né? Qual é o dom que você que é comerciante? Pastor, eu vendo cama, mesa e banho. Então você tem que buscar o dom da palavra. Você tem que buscar o dom do idioma. E você vai fazer a pessoa levar as coisas para casa sem precisar. Rapaz, esta cama, pensa numa cama boa, velho. Ela é feita de cedro mogno. Esse guarda-roupa, puxa, tem 3 espelhos, 2 fechaduras. Claro que guarda-roupa tem espelho e fechadura. E ele guarda mesmo. E aí você... E aí a pessoa fica... Eu quero levar, mas não tem dinheiro. Divide em 5 pagamentos sem juros, fica o dobro do preço, mas você paga tudinho porque você é capaz. Eu levo. Olha, é o dom de Chicó, né? Chicó convenceu o cangaceiro e levar um tiro no peito para tocar o negócio, para o cangaceiro ressuscitar. Eu vou matar você. Aí Chicó, calma, eu tenho um presente do meu Padim Cisso para você. Do meu Padim Cisso? Mentira. Que presente é? É essa gaita milagrosa. Gaita milagrosa? Se eu der um tiro no seu peito e eu tocar essa gaita, você ressuscita. Aí o cangaceiro, é mesmo, é? É mesmo, é? Isso foi dado por nosso Senhor o Padim Cisso. Ele disse, entregue para Severino essa flauta para ele ressuscitar. É mesmo, do meu Padim Cisso? Não, é verdade? Então eu vou dar um tiro no seu peito, aí você morre, aí eu toco a flauta e você ressuscita. Aí o cangaceiro disse, você tá pensando que eu sou bobo, menino? Não, você me dá a gaita, dá pro meu cangaceiro, ele dá um tiro no meu peito e ele toca, você eu não confio não. Eita, lascou, Virgem Maria. Olha, aí o cangaceiro, eu não gosto de matar o chefe não, mas tem que matar, né? Aí ele fazia, ajeitando o cabelo, vai, atire logo aqui no meu peito que eu quero ver meu Padim Cisso. E depois toca a gaita, viu, seu cabra? Sim, senhor, patrão. Mas eu não gosto de tocar, de matar patrão, não. Toque e depois lembre-se de tocar a gaita. Sim, senhor, se preocupe não. Aí o cara... Aí ele, peraí que eu vou... Pronto, eu vou ver meu Padim Cisso. Atire, cabra! Atire! Não gosto de matar patrão não, mas tá mandando, né? Pá! Agora... Eita! Caiu. Aí a polícia atacou. Os cabras estão atacando! Aí ele disse, patrão! Eu vou tocar a gaita pra ele ressuscitar. Patrão. Lascou, velho. Olha. Chicó tinha muita. Ui. Aí tome pra você, cabra. Pá. Eu não gosto de matar ninguém não, mas dessa vez eu vou matar com gosto. Pá! No peito de Chicó. Eita! E isso era um dom. O dom de Ariano Suassuna. Um velho que todo mundo gosta de ouvir. O Ariano Suassuna, eu passo horas assistindo ele na internet. Olha, Ariano Suassuna era um príncipe aqui da Paraíba. Era. Ele cresceu no Recife porque a família dele foi expulsa por motivos políticos. Os caras queriam comer a alma dele. Mas se tornou um grande homem e maravilhoso. O dom de ser palhaço. Pastor, mas tem alguma vantagem de ter um dom de ser palhaço? Tiriri, tororô, parapei, sou palhaço taratô. Você vê aqueles 2 palhaços que fizeram sucesso no Brasil. Como é o nome? Patati, Patatá.
Eu tive a oportunidade de conhecer o Patati e Patatá no show deles. Eles são maravilhosos, gente. Eles são maravilhosos. Ao cabo de ser um dom de palhaço, não ganha nada. Não ganha. É uma grande firma, um grande empreendimento. Patati e Patatá, eles vivem melhor do que muitos deputados. Eles têm nome, bom nome. Eles têm uma empresa. O dom levanta você. Mas o que o Patati faz e o Patatá? Faz a gente rir. E as crianças adoram ele. Então assim, o dom te eleva. Diga comigo, o dom me eleva. Senhor, me dai, manifesta em mim os melhores dons. Diga novamente. Bata o pé direito no chão. Senhor, manifesta em mim os melhores dons. Agora volta o vídeo e assista de novo. Eu falei das 9 áreas. Veja a profundidade dessas áreas. Quantos anos você é crente? Você nunca ouviu falar isso. Nunca. Por quê? São informações privilegiadas. Pastor, eu já ouvi falar. Não, são 9 áreas. Nessas 9 áreas, você pode estar dentro delas. Manifesta em mim os melhores dons, Senhor. Diga comigo. Manifesta em mim, Senhor, os melhores dons. Por exemplo, você trabalha numa marmita, então você pode manifestar o dom de cozinhar. Aqui na minha cidade, eu ando 30 quilômetros para almoçar num lugar. Por quê? A comida nunca mudou, velho. Nunca mudou. É comida de sítio, comida gostosa, comida de Hermenegilda. Então, de Érica Tibúrcio. Então, assim, o dom te eleva entre os homens. O dom te eleva entre os homens. Se você quiser ser útil e crescer neste mundo, busque os dons. Quanto mais cedo você buscar, mais terá força. A força está no dom. Tá? Senhor, manifesta em mim os melhores dons. Érica Tibúrcio. Diga, né? E tem o dom de ganhar na loteria mesmo. Porque tem um cara na internet que ele era pobre, lascado, e ele desenvolveu uma maneira de ganhar na loteria. Ele já ganhou umas 10 vezes. Não é aquele cara... Teve um cara que ganhou 60 vezes na loteria, mas por causa do pai dele, entendeu? O pai dele. O pai dele fez ele ganhar 60 vezes na loteria. INSS na loteria. Mas tem um cara que ele desenvolveu um dom e ele somou. E aqui próximo, em Goiânia, Goiás, tem uma mulher que desenvolveu o dom e já ganhou umas 10 vezes na loteria. Qual é o dom dela? Só ela sabe. Ela consegue colocar números e esses números dá certo. Dá certo. Ela joga na estadual. Então isso existe mesmo. Mas tudo é dom. O dom vem de Deus. E é um presente. É um domínio de uma área. Tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Paz e luz. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente volta em jejum. Tá bom? Amanhã